Os ácidos e as bases fortes se dissociam completamente em água, e por isso podemos utilizar a concentração do ácido ou da base para o cálculo do pH. Já os ácidos e as bases fracas não se dissociam completamente, e por isso é necessário utilizar a constante do ácido ou da base para realizar o cálculo do pH. Calculando o pH de ácidos e bases fortes. Irei demonstrar o cálculo do pH de um ácido forte por meio deste exemplo. O enunciado pede para calcular o pH de uma solução de 0,003 molar de HCl. Esse M maiúsculo quer dizer molar e indica o número de mols para cada litro de solução, ou seja, 1 molar é igual a 1 mol por litro. Para iniciar o cálculo do pH, temos que lembrar que o HCl em água ele irá se dissociar, então ele se separará em H+ e Cl-. Como é um ácido forte, assumimos que ele será completamente dissociado, ou seja, toda a concentração do HCl será igual à concentração do H+, que nesse caso é 0,003. Lembrando da fórmula do pH, que o pH é igual a menos log da concentração de H+, então substituímos a concentração de pH pelo valor conhecido, que é 0,003. O log de 0,003 é igual a menos 2,52. Agora é só fazer a correção do sinal e chegamos ao valor de pH igual a 2,52. Para bases fortes, irei utilizar o seguinte exemplo. Calcule o pH de uma solução de 0,005 molar de NaOH. Lembrando que o NaOH em água se dissocia, liberando os íons Na+ e OH-. Lembrando da fórmula do pH, em que o pH é igual a menos log da concentração de H+, entretanto nesse caso não temos a concentração dos íons H+, e para isso precisamos de uma outra fórmula de correlação, que é a constante da água, que diz que a concentração dos íons H+ multiplicada pela concentração dos íons OH- será igual à constante da água, que é de 1,0 vezes 10 a menos 14. Então poderemos utilizar esta correlação para encontrar a quantidade de íons H+. Só substituímos os valores, em que a concentração de OH-, neste caso, é de 0,005 e o Kw é a constante da água, de 1,0 vezes 10 a menos 14. Isolamos o H+, e chegamos no valor de que a concentração de H+ é igual a 2,0 vezes 10 a menos 12. Agora que temos o valor da concentração de H+, podemos retornar ao cálculo do pH. Então, substituo na fórmula lá a concentração de H+ pelo valor que acabamos de obter, que é 2,0 vezes 10 a menos 12. Calculamos o log e chegamos ao valor de menos 11,7. Ajustamos os sinais e chegamos ao valor de pH de 11,7. Entretanto, existe outra fórmula para o cálculo do pH, que é uma fórmula mais simples. Então vamos voltar com o nosso exemplo, lembrando que o NaOH será dissociado em Na+ e OH-. Então vamos calcular o pOH, que é igual a menos log da concentração dos íons OH-. Como é uma base forte, assumimos que ela será completamente dissociada. Então a mesma concentração de NaOH será dos íons OH-. E utilizamos este valor na fórmula do pOH, em que a concentração de OH- será igual a 0,005. Calculamos o log e chegamos no valor de menos 2,3. Ajustamos o sinal e chegamos ao valor de pOH de 2,3. Mas como o enunciado está pedindo o valor de pH, ainda não terminamos. Utilizamos uma outra correlação que diz que o valor de pH mais o valor de pOH será igual a 14. Então pegamos o valor de pOH e substituímos nessa equação. Isolamos o pH e calculando chegamos ao valor de 11,7. Só para lembrar da constante da água, o Kw, que é a constante utilizada para representar o equilíbrio gerado pela autoionização da água. Só uma curiosidade desse W do Kw, que ele vem do inglês e significa água.